Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Luiz e neste vídeo vou dar continuidade à exposição do conteúdo Termos relacionados ao condicionamento físico. No vídeo anterior, eu tratei sobre os termos exercício físico, atividade física, saúde e o último que abordei foi a aptidão física. E falei que há dois tipos de aptidão física. O indivíduo pode ser apto para a saúde ou para a performance. Já vimos que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, de acordo com a OMS. E performance significa resultado, desempenho, rendimento. Ou seja, você pode ser apto fisicamente, tendo como objetivo melhorar sua saúde, reduzir o risco de desenvolver doenças crônico-degenerativas, por exemplo, ou aumentar a sua qualidade de vida, mas você pode também ter o objetivo de desenvolver o máximo resultado, uma alta performance, um grande rendimento, um substancial desempenho, que é o que os atletas buscam. Na verdade, eles vivem de resultado, por isso que eles devem desenvolver uma aptidão física relacionada à performance. Como são dois grupos, cada um apresenta os seus componentes, ou seja, aquelas qualidades físicas que fazem parte deles, que os caracteriza. No caso do grupo da aptidão física relacionada à performance, nós temos a agilidade, velocidade, coordenação, equilíbrio e resistência anaeróbica. Já no grupo da aptidão física relacionada à saúde, nós temos as seguintes capacidades físicas: resistência aeróbia, que também pode ser chamada de resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, força muscular, resistência muscular e composição corporal. Então, cada um desses nomes é um componente da aptidão física. Também pode ser chamado de qualidade física ou valência física. Nós iniciaremos a análise dos componentes da aptidão física relacionada à performance. Como eu citei, é o tipo de aptidão física que os atletas desenvolvem. Por isso que vocês podem ver aí essa imagem que faz alusão a vários tipos de esporte. Comecemos então pela agilidade, que é a capacidade física caracterizada por uma movimentação rápida com constante mudança de direção. O atleta corre, por exemplo, rapidamente, puxa uma bola para a direita como jogador de futebol, depois puxa para a esquerda para driblar um adversário, faz uma arrancada se deslocando rapidamente para frente, depois pode ser que ele retroceda, havendo a necessidade. Enfim, quando há essa constante mudança de direção, então nós temos essa capacidade física sendo utilizada. A agilidade, e nós percebemos isso em vários esportes: handball, basquete, vôlei. Outra capacidade que os atletas necessitam desenvolver é a coordenação, que é a capacidade de você utilizar diferentes partes do teu corpo, diferentes segmentos corporais, em conjunto, simultaneamente, de forma harmônica, de uma maneira eficaz. Para ficar mais fácil a memorização do significado do termo, é só a gente dividir. Coordenação é ordenação, ou seja, organização, em conjunto. Então, é organizar conjuntamente a tua movimentação corporal. Os atletas necessitam dessa sistematização em conjunto de todo o seu corpo, das várias partes que constituem o seu organismo. No caso, por exemplo, de um atleta de basquete, como aparece na imagem, para que ele possa efetuar o deslocamento, a sua progressão contra a equipe adversária, tentando fazer a cesta, à medida que ele se movimenta com suas pernas, ele vai realizando os kicks na bola, ou dribles, passando a bola por entre as pernas, rotações de tronco, e a gente percebe essa coordenação motora sendo utilizada. Outro esporte onde isso é bem visível, bem destacado, é a natação. Quando o atleta vai realizar, por exemplo, o nado borboleta, onde ele deve efetuar braçadas vigorosas e, ao mesmo tempo, pernadas, uma movimentação em conjunta, coordenada, permitindo a ele um deslocamento eficaz na água. A terceira capacidade física relacionada à performance é o equilíbrio,
que é justamente a capacidade de você se manter estável, firme sobre uma determinada base, quer você esteja parado ou em movimento. Alguns esportes exigem mais equilíbrio que outros. Por exemplo, o surf. É um tipo de modalidade onde os atletas devem ter um nível altíssimo de equilíbrio, pois ficam sobre aquela prancha, deslizando aí na água, muitas vezes em ondas altíssimas. No skate também nós vemos essa necessidade de um equilíbrio substancial para se manter sobre essa tábua de madeira com as rodas, que é o skate, e a partir daí fazer manobras, algumas que exigem altíssima complexidade, que apresentam altíssima complexidade. E também na ginástica artística, como no caso dessa prova, onde as mulheres têm que fazer movimentos sobre uma trave que é consideravelmente estreita. Mesmo assim, conseguem se manter estáveis sobre essa plataforma, sobre essa trave. A quarta capacidade física relacionada à performance é a velocidade, que de forma bem simples é a capacidade de realizar movimentos ou deslocamentos no menor tempo possível. Um atleta, por exemplo, partir do ponto A e chegar ao ponto B no menor tempo. Isso é velocidade. Daí o nome velocista ser utilizado para os atletas que participam dessas provas, onde essa capacidade de deslocamento no menor tempo possível é a principal característica. E para terminar, pessoal, nós temos a resistência anaeróbica, compondo aí o grupo da aptidão física relacionada à performance. Resistência é a capacidade de resistir, perseverar, manter uma determinada ação no maior tempo possível. Só que nesse caso é de forma anaeróbica, ou seja, não aeróbica, com baixa quantidade de oxigênio, já que a atividade anaeróbica é uma atividade de alta intensidade. Por exemplo, ciclistas correndo numa velocidade altíssima para ganhar uma determinada prova, então eles acabam gerando um gasto energético alto, de tal forma que eles não conseguem captar oxigênio para manter essa atividade por um longo período, já que o gasto é muito alto. Não consegue fazer essa reposição. Então vai entrar no estado chamado de anaerobiose, ou seja, pouquíssimo oxigênio. Então, resistência anaeróbica é uma capacidade física utilizada de forma explosiva, ou seja, altíssima intensidade. E, como consequência disso, não dá para segurar por muito tempo. É o máximo que a atleta suporta, mas esse máximo não será longo porque ele tem pouco combustível, ou seja, pouco oxigênio, já que gastou quase tudo que tinha naquela atividade intensa. Então, pessoal, esses são os 5 componentes da aptidão física relacionadas à performance. Como vocês puderam observar, os atletas de fato necessitam deles. Alguns mais em umas certas provas, outros menos, mas não dá para os atletas viverem sem resultados altos, já que eles são pessoas que são destinadas a bater recordes, a melhorar o seu tempo, a correr mais rápido, a saltar mais alto, a manter-se equilibrado por mais tempo, enfim, são habilidades necessárias para quem vive de rendimento, de alto desempenho. Aí você pode se perguntar, mas e nós, pessoas comuns, nós não usamos nenhuma dessas capacidades físicas? Olha, até usamos, mas no nível baixo. Agora os atletas desenvolvem no nível altíssimo. Agora sim passaremos para as capacidades físicas que são relacionadas à saúde. Então vamos conhecer quais são os componentes da aptidão física relacionada à saúde. E como são da saúde, é porque eles promovem um melhor estado físico, mental, social no indivíduo. Eu vou provar isso para vocês à medida que eu for expondo esses componentes e os benefícios que advêm do desenvolvimento deles. Olha só, pessoal, temos aqui um casal fazendo uma caminhada, justamente para poder representar a capacidade física chamada de resistência aeróbica. E o que é essa resistência aeróbica? Nós acabamos de ver a resistência anaeróbica, que é relacionada à performance. Agora vemos a aeróbica, que é relacionada à saúde.
Lembremos que resistência é a capacidade de perseverar numa determinada ação. Aeróbica quer dizer que você tem muito ar, muito oxigênio, que é esse combustível para a produção energética do nosso corpo, para a gente ter condições de manter uma corrida, uma pedalada, um nado, enfim, uma dança, o ato de saltar, de pular cordas, por exemplo. Então, resistência aeróbica é a capacidade física caracterizada pela movimentação de grandes grupos musculares, ou seja, quando a gente movimenta praticamente todo o nosso corpo ao mesmo tempo, e nós temos uma presença satisfatória de oxigênio. Ó. Conseguimos captar bem o oxigênio de tal forma que há uma renovação energética eficaz. E como há essa renovação de oxigênio e, consequentemente, há uma manutenção da produção de energia, essa atividade vai ser de longa duração, diferente da anaeróbica, que é de baixa duração, já que a intensidade lá é alta. Aqui nós temos uma intensidade leve ou moderada, ou seja, na resistência aeróbia, o indivíduo corre, mas não de uma forma tão desgastante. É uma corrida leve, um trote, por exemplo, ou um pouco mais pesado, por exemplo, correr a uns 5 km por hora, 6 km por hora. Isso é resistência aeróbica. E, como é relacionada à saúde, nós temos que conhecer que benefícios as pessoas que fazem exercícios físicos ou atividades físicas que trabalham a resistência aeróbica acabam adquirindo. Então vamos ver, por exemplo, doenças que um bom nível de resistência aeróbica pode prevenir. Prestem atenção no termo pode, até coloquei ele sublinhado. Pode prevenir, não quer dizer que quem faz caminhada, quem faz corrida, quem pratica natação, sempre vai evitar essas doenças que vão aparecer no slide. Não, pessoal. Não dá para dizer isso. Afirmar isso categoricamente é arriscado, na verdade é indevido, porque as doenças se apresentam de maneira multifatorial. Não é apenas uma coisa, um aspecto, um fator que vai causar. Nós temos a genética, a predisposição do indivíduo, os hábitos de vida, o que ele faz, deixa de fazer, por exemplo, se ele é ativo, se ele é sedentário, o que ele come, como é a dieta dele, o descanso dessa pessoa, será que ela descansa de forma satisfatória ou não? Então, todos esses fatores vão influenciar na saúde. Mas vejamos então que doenças podem ser prevenidas, evitadas, ou, ainda que não se evite, pelo menos reduza os desgastes dessas doenças a partir do desenvolvimento da resistência aeróbica. A primeira delas é a hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta. O nosso sangue, quando passa pelos vasos arteriais, ele exerce uma força na parede das artérias. E quando essa força está exagerada, expõe os vasos a lesões. O risco de romper um vaso, por exemplo, de gerar ferimentos nesses vasos é muito maior. Por isso que deve haver um controle dos níveis pressóricos, da pressão arterial, para que a gente não desenvolva essa pressão elevada, que é chamada de hipertensão arterial. Outra doença que a resistência aeróbica busca prevenir é o infarto do miocárdio. O que é infarto? É a morte do músculo cardíaco, que é o miocárdio. Mio significa músculo, cardio, coração. Nosso coração tem um músculo que, graças a Deus, passa 24 horas por dia trabalhando, bombeando, gerando aí a entrega de sangue para os vários tecidos do nosso corpo. E quando uma parte dele morre, necrosa, o trabalho dele vai ficar comprometido. Dependendo do nível de comprometimento, pode gerar até a parada total desse trabalho cardíaco, da atividade do coração, e o indivíduo chegará a óbito, ou seja, morrerá. Pessoas que fazem exercício de resistência aeróbica têm maior saúde cardiovascular, têm um melhor trabalho cardíaco, o coração funciona melhor, recebe e distribui melhor o sangue, tem maior capacidade de bombeamento. Outro problema cardiovascular que pode ser prevenido é o acidente vascular cerebral, o famoso AVC, você já deve ter ouvido falar. Quando um vaso que irriga o cérebro é rompido ou obstruído, fechado, tampado, ocluído, entupido, como a gente fala popularmente, aí nós temos um AVC, um acidente vascular cerebral, que pode gerar danos irreversíveis
ou mesmo a morte. Graças a Deus, algumas situações, alguns casos de AVCs que são transitórios, a pessoa sente, mas passa por ele e retorna às atividades normais sem nenhum tipo de sequela. Temos também o diabetes tipo 2, pessoal, que é uma doença caracterizada por uma taxa de açúcar no sangue acima do que deveria. A taxa de açúcar se chama glicemia. Quando comemos, o alimento que a gente consome vai parar na nossa corrente sanguínea e vai parar também a glicose, de forma simples, vou chamar aqui de açúcar. E esse açúcar deve entrar nas nossas células para ser metabolizado, para ser quebrado, gerar energia para as várias funções orgânicas. Quando ele se acumula fora das células, ele vai gerar lesões vasculares, vai dificultar processos de cicatrização de ferimento, por exemplo. Então, aí nós temos o diabetes. Por isso que o pessoal fala popularmente que fulano tem diabetes, ele tem açúcar no sangue. Na verdade, todo mundo tem. O problema é quando se acumula e não é metabolizado como deveria. E de forma simples, existem dois tipos básicos de diabetes. O tipo 1, que é o insulino dependente, a pessoa vai ter que tomar insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que serve justamente para regular essa taxa de glicose sanguínea, taxa de açúcar, mas infelizmente o próprio corpo passou a atacar as células beta, que são as células produtoras da insulina. Então, como não tem no organismo, tem que pegar de fora, ou seja, uma insulina exógena. Por isso a pessoa toma aquelas injeções de insulina todos os dias. Esse é o tipo 1. Mas há o tipo 2 que está aí no slide, que é um tipo de diabetes que é relacionado a hábitos de vida, pessoas que não se exercitam regularmente, que têm uma péssima alimentação, um péssimo hábito nutricional, não descansam bem. Então essa pessoa apresenta vários fatores de riscos para o desenvolvimento desse diabetes, tipo 2. O corpo ainda produz insulina, esse hormônio que vai regular, vai ser essa chave aí que vai abrir as células para poder a glicose entrar e ser utilizada. Ainda produz esse hormônio, mas como a pessoa não está cuidando minimamente da sua saúde, as células começam a resistir, a não aceitar a insulina. É como você colocar uma chave numa fechadura, achando que vai abrir. Algumas fechaduras abrem, outras não. Essas que não abrem estão resistindo à chave, ou seja, estão resistindo ao efeito da insulina, porque a pessoa já deixou o corpo dela numa condição onde não é possível mais receber esse hormônio. Então, acaba acumulando a glicose fora e aquelas lesões que eu mencionei acabam se desenvolvendo. Então, praticar exercício de resistência aeróbica é uma importante forma de reduzir essa resistência, de aumentar a sensibilidade das células à insulina e o metabolismo funcionar da forma correta. Por último, temos a obesidade, que é uma doença caracterizada por uma quantidade alta de gordura. Exercício de resistência aeróbica, corrida, natação, ciclismo, que são os clássicos, eles vão auxiliar na queima desse excesso de gordura, desse excesso de tecido adiposo, fazendo com que o indivíduo não apresente a obesidade. E é importante sabermos que a obesidade ela é uma porta de entrada para as doenças que foram citadas anteriormente. Diabetes tipo 2, AVC, o infarto, a hipertensão. Ou seja, o indivíduo obeso ele vai estar muito mais exposto a essas patologias. Então, pessoal, creio que ficou comprovado aí que a resistência aeróbica é da saúde. Mas temos outro componente muito importante do grupo da aptidão física relacionada à saúde, que é a força muscular. Como vocês podem ver, um rapaz na imagem está carregando uma caixa que apresenta uma massa considerável. Mas o que é força muscular? Bem, pessoal, força é a capacidade de vencer ou manter uma determinada resistência. E quando a gente exerce a força, a gente usa os nossos músculos. Por isso, o termo força muscular. Então, quando você segura uma caixa, ergue uma mesa, empurra um sofá, segura seus filhos nos braços, pode já ser uma criança bem desenvolvida, com idade considerável, já está pesadinho, 20 quilos, você ergue para abraçá-lo. Ou um bebezinho que você ergueu para sustentar por um tempo também.
no seu colo, nos seus braços. Então você está exercendo ali a força muscular. Mas há também a resistência muscular, o terceiro componente da aptidão física relacionada à saúde. Lembra que resistência é a capacidade de perseverar numa determinada ação, resistir. Muscular porque você usa os seus músculos. Então, quando você realiza uma atividade em que há constante contração muscular, movimentos repetidos, então você está usando a sua resistência muscular. E qual a grande diferença entre força muscular e resistência muscular? Para ficar bem claro aí. Quando a gente trabalha a força muscular, a carga que a gente desloca ou sustenta é uma carga alta. Por isso a gente acaba fazendo o trabalho com menos volume, ou seja, menos vezes, menos repetições. Já na resistência muscular, a carga utilizada é uma carga mais baixa. Então, você acaba conseguindo realizar mais repetições, aumenta o volume do exercício. E quais são os benefícios que uma pessoa que desenvolve minimamente tanto a força muscular como a resistência dos músculos pode adquirir? Coloquei aqui algumas doenças que essas capacidades físicas podem prevenir. Osteoporose, pessoal. Você já deve ter ouvido falar na famosa doença que deixa os ossos fracos. De onde vem esse termo? Osteo significa osso, porose de poros. Nos nossos ossos há uma substância que ela não é totalmente fechadinha. A gente tem a substância compacta, mas tem a substância esponjosa do osso. Então, nesses espaços entre os ossos, no caso de pessoas que apresentam a doença osteoporose, eles ficam muito grandes, ou seja, você fica com menos massa óssea. Então, a densidade mineral óssea fica menor em pessoas com osteoporose. Resumindo, o osso fica mais fraco, certo? Fica mais frágil, menos espesso. Então, vai ser mais fácil de uma pessoa com osteoporose quebrar um osso, ou seja, sofrer uma fratura, que uma pessoa que não tem esse tipo de doença. Então, quando fazemos exercício de força muscular, por exemplo, elevando uma carga, ou de resistência muscular, fazendo 25 flexões, 20, 30 agachamentos, essa tensão que é gerada pela movimentação não vai simplesmente beneficiar os nossos músculos, como muitas pessoas pensam. Ah, isso aí vai só gerar o aumento do músculo, a definição dele. Não. Além de beneficiar os músculos, beneficia também os ossos, porque os nossos ossos precisam de impacto, precisam de uma tensão, uma força agindo sobre eles para estimular o surgimento de novas células ósseas. Processo esse que é chamado de remodelagem óssea. Então, quando temos esses estímulos, que são oriundos dos exercícios de força e resistência muscular, a gente acaba fortalecendo os nossos ossos. Diabetes tipo 2, que já comentei no slide anterior, é outro problema, outra doença que pode ser prevenida, ou pelo menos reduzir os danos que ela causa. Obesidade também, já que você aumenta a sua massa muscular, que é um componente da massa magra, a tendência é reduzir a massa gorda. Ah, pessoal, é muito importante também para reduzir quadros álgicos. O que é isso? Quadros de dor. Então, dores que são causadas por uma má postura, que são causadas por um estresse excessivo. Exercícios de força e resistência muscular vão trabalhar de uma forma a gerar uma maior resistência do teu corpo a essas dores. Você vai ter uma condição de se portar de uma forma correta em termos de postura, de posicionamento, que não vai gerar um estresse, um desgaste indevido. E as tuas articulações também suportarão maior tensão, ficarão fortalecidas a partir desses estímulos. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a flexibilidade, que é a capacidade que o nosso corpo, as nossas articulações têm de realizar amplos movimentos a partir da elasticidade dos músculos. Quais são os problemas que uma pessoa que desenvolve minimamente flexibilidade pode evitar? Percebam que eu coloquei aqui problemas, não doenças especificamente, mas algumas situações que são desgastantes, que são dolorosas, enfim, que podem ser evitadas. Lombalgia, o que é isso? Algia significa dor, esse lombe vem de lombar.
na nossa coluna vertebral, nós temos 5 regiões e uma delas é a região lombar, que é o finalzinho das costas aqui. Então, quando a gente apresenta dor nessa região, a gente acaba tendo um quadro de lombalgia, que é bem chato dependendo da intensidade dessa dor. A região lombar é a região da coluna que suporta maior tensão, porque sobre ela a gente tem a região torácica e a cervical, e nós temos os órgãos aqui, todos, as estruturas todas do tronco e membros superiores que vão ser sustentadas por ela. Então, a tensão acaba vindo de forma significativa sobre ela. A outra situação desconfortável que pode ser prevenida é a distensão muscular, que é quando as fibras musculares, ou seja, as células que formam o tecido muscular, acabam se esticando a ponto de gerar dor e podem até romper, ter um rompimento total, dependendo do grau da distensão. Isso aí vai gerar um desconforto considerável, um processo inflamatório, um inchaço, uma limitação de movimento. E o último problema é a contratura muscular, que é quando os músculos ficam muito rígidos, muito tensionados e dolorosos também. A pessoa toca no músculo, por exemplo, o trapézio aqui, ó, e percebe ele bem tenso, bem duro, rígido. E à medida que você faz a palpação, você sente dor também. Então, é outro problema que um bom nível de flexibilidade pode agir para reduzir a ocorrência. Para finalizar os componentes da aptidão física relacionados à saúde, vamos falar agora sobre a composição corporal, pessoal. Como o próprio nome já diz, ó, composição vem de constituição, ou seja, como algo é formado. O que é que constitui aquilo? Corporal vem de corpo, o nosso organismo. Então, a composição corporal é a capacidade física que trata sobre os componentes presentes no nosso organismo. E o nosso corpo ele é constituído basicamente por duas massas. A massa gorda, que é todo o tecido adiposo que nós apresentamos, e o que sobra, que é a massa magra, ou seja, os outros componentes. Quantidade de músculo, de ossos, de água, líquidos corporais, isso é a massa magra. Então, uma pessoa que mantém bons níveis de massa magra e massa gorda, ela pode prevenir essas doenças aqui, pessoal. A obesidade, que já comentei lá na resistência aeróbica, e um acréscimo aqui, já que eu estou falando sobre composição corporal, a gente tem que cuidar desse nível de gordura e o nível de massa magra. Lembrando, pessoal, que a gordura ela é necessária para a vida. Muita gente diz assim, ah, mas eu sou tão magrinho, só o esqueleto, eu acho que eu não tenho gordura não. Tem. A gordura é vital. Vamos lembrar que nas células do nosso corpo, você estuda isso nas aulas de biologia, a gente tem a nossa membrana plasmática, constituída por uma camada lipoproteica, lipolipídio. Proteica é proteína, então lipídio é gordura. Ou seja, nas próprias células, que nós temos trilhões no nosso corpo aí, nós temos a presença de tecido adiposo. Nós necessitamos de gordura. O problema é o excesso de gordura. Aí é quando acaba fazendo com que o risco de hipertensão arterial, de um AVC, de um diabetes tipo 2, de um infarto, fiquem aumentados. Então, pessoal, concluímos aqui a nossa aula sobre componentes da aptidão física relacionados à saúde e componentes da aptidão física relacionados à performance. Se houver alguma dúvida sobre o conteúdo, coloca aí nos comentários que assim que eu observar, eu responderei a vocês. Pessoal, se esse conteúdo é importante para você, foi útil para você, considere a possibilidade de você se inscrever no canal e de dar um like, curtir esse conteúdo, dada a relevância dele. Forte abraço, fiquem com Deus e até outro vídeo, se Deus permitir.